Olha só, no mundo de hoje, o produtor rural que não estiver com os conhecimentos atualizados e atento aos avanços da tecnologia fica para trás. Tem quem chame de agricultura digital, outros preferem chamar de agricultura 4.0. Fato é que no mundo de hoje, o produtor que não estiver com esses conhecimentos atualizados, então, vai ficar para trás, né? Vamos falar sobre esse novo jeito de fazer agricultura, então, com o nosso colunista, o engenheiro agrônomo e professor da Unesp, Omar Sabbag. Omar, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Agromanhã novamente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos ouvem agora pelo canal AgroMais. Professor, o que então a gente pode entender como agricultura 4.0? Seria um conjunto de tendências tecnológicas? Exatamente. A gente precisa entender a princípio a origem, né? Por que 4.0? Então, na verdade, inicialmente nós tivemos a agricultura 1.0, que foi o início da mecanização com o uso da água e energia a vapor. Depois, a agricultura 2.0, nós já tivemos a produção em massa e a energia convencional que nós temos. Já a agricultura 3.0 já começou a revolução digital com o uso da tecnologia da informação. E a agricultura 4.0, que é a que nós vivenciamos, é onde nós temos a era da conectividade entre pessoas, processos, digitalização sem dúvida e também com o advento da inteligência artificial dentro dos processos de produção. A agricultura 4.0, ela pode ser adotada em todas as etapas de produção, desde ali do planejamento até, no caso da agricultura, a colheita, a comercialização, enfim, ela está presente em todas as etapas de produção? Exatamente, e a gente precisa enxergar que o produtor, enquanto empresário rural, ele precisa fazer um bom planejamento em todas as etapas do seu ciclo produção, né? Então vamos imaginar, dentro de uma determinada safra, nós temos a seguinte premissa. Eu costumo dizer o seguinte: eu só consigo gerenciar aquilo que eu mensuro. E uma outra importante observação é a eficiência no processo. A gente sabe que muitas vezes no campo, lembrando que a terra é um dos principais fatores ou recursos de produção, nós temos que otimizar para ter uma redução no custo. Para isso, a importância da agricultura 4.0 ou agricultura digital. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós temos máquinas. Imagina um produtor rural, ele tem um problema de uma quebra de uma máquina no campo. Hoje ele já consegue acionar a concessionária via GPRS, tá? Para que essa concessionária possa já arrumar, vamos dizer assim, fazer a manutenção adequada da sua máquina para diminuir esse tempo de espera e aumentar o rendimento operacional de campo. Um outro exemplo também que nós temos em algumas fazendas, por exemplo, de soja no estado do Mato Grosso, nós conseguimos abstrair 1.000 fotos de uma área de 120 hectares, tanto 1.000 fotos convencionais como infravermelho. Por que isso? Para que o produtor ele possa ter maior assertividade em relação às condições de fertilidade do solo, até porque nós temos em diferentes talhões dentro de uma área de produção, nós temos diferentes níveis de variação de fertilidade. E com isso, eu tenho maior assertividade para saber onde eu preciso fertilizar mais ou menos. Diga-se de passagem, o insumo, ele é um dos itens que mais, eu diria assim, tem maior peso dentro do custo operacional efetivo, quando se trata aí, sobretudo, aí dentro da produção de grãos, né? Então, quer dizer, a gente consegue ter melhor assertividade em fertilidade, em controle de pragas e doenças, dentre vários outros aspectos que, de certa forma, são entraves a quem produz. Por isso, mais uma vez, a importância que nós temos da agricultura 4.0, evidentemente, dentro do seu conjunto de benefícios, que são evidentes, muito bem trabalhados ao produtor, sem dúvida. Agora, é claro, ele precisa ter um conjunto racional e uma capacitação adequada para poder operacionalizar todo esse conjunto de equipamentos. Pois é, o conjunto de equipamentos, na verdade a agricultura 4.0 também vai além desse conjunto de equipamentos, porque muita gente pensa em máquinas, drones, mas a gestão rural ali em softwares do computador também entram nesse processo, né? Sim, hoje mesmo nós temos alguns aplicativos. O produtor ele vai pelo próprio celular dele, via Android, iOS, por exemplo, ele consegue ter um controle das pragas na sua cultura, né? A partir do monitoramento que existe integrado dos sensores,
né, de alguns sensores que, na verdade, eles fazem a captura das imagens e aí o produtor ele tem um controle, eu diria assim, simultâneo das principais áreas nas quais ele precisa ter um maior, eu diria assim, atenção devida, né? Afinal de contas, quando se fala em planejamento, eu também estou mencionando a importância do monitoramento, né? Então, assim, não adianta eu dizer o seguinte, puxa vida, uma outra questão também é só para a gente poder amarrar a importância desse conjunto de máquinas, desses aplicativos. A agricultura 4.0, ela não é simplesmente para grande produtor, ela também deve ser contabilizada para os pequenos produtores. Ah, mas por que isso? Porque eu preciso relacionar a importância do benefício-custo da minha atividade. Ora, por quê? Se eu estou falando que muitas vezes eu tenho uma produção e a conta não fecha, então isso é um investimento. E a partir do momento que eu tenho um investimento e ele possa ser muito bem aplicado, gerenciado na minha atividade, certamente eu vou ter um retorno condizente ao meu processo de produção. Não tenha dúvida disso. Até porque eu estou falando eficiência, que é produzir mais com menos, ela vai me propiciar eficácia, que seria uma boa produção final, atingindo os meus objetivos, a minha meta, pensando no meu planejamento de safra, e aí, consequentemente, eu vou ter uma boa rentabilidade no meu conjunto de recursos. Isso não somente numa propriedade que tenha uma cultura, vamos dizer assim, uma cultura agroexportadora, mas também numa propriedade na qual existe diversificação de atividades. Pois é, o senhor tocou em alguns pontos aí que eu ia justamente perguntar para o senhor, que é as vantagens práticas, então, da aplicação da agricultura 4.0. O senhor falou, né? Aumento da produtividade, redução dos custos, eficiência. Agora, professor, na nossa realidade aqui no Brasil, quais os desafios ainda encontrados para a agricultura 4.0? Ainda falta, de repente, conectividade maior na área rural? Quais os desafios que a gente ainda precisa passar, né, na verdade? É um dos grandes gargalos ainda que nós temos aqui no país, lembrando que o Brasil é um país de dimensão continental, você mesmo mencionou a questão da conectividade, né? Quando se fala em muitas regiões na qual já exista, por exemplo, sinal 5G, tem algumas regiões do país que nem 3G eu consigo conectar, né? Então isso talvez seja um fator limitante, embora muitos sensores também trabalham via satélite e que isso pode muito bem favorecer, né, as regiões mais interioranas do país, sem dúvida. Agora, um outro ponto também, vale também ressaltar aqui para vocês, a importância do capital humano, ou seja, investimento em pessoas. Não adianta eu ter um investimento na qual eu tenho um grande gasto inicialmente se eu não tenho uma capacitação para poder operacionalizar aquele investimento. E também a importância de poder divulgar um pouco mais, eu diria assim, os inúmeros benefícios, né? Muitas vezes, talvez o produtor ele até saiba da importância, mas ele não tem aquilo como factível na sua propriedade, né? Então ele precisa começar a enxergar isso. Por exemplo, como que a gente faz isso? A promoção de um dia de campo, mostrando as inovações tecnológicas diante dos diferentes equipamentos, direcionamento desses equipamentos. Por exemplo, um drone, né? Um drone eu preciso saber pilotar um drone, porque na verdade eu sou um piloto quando eu vou operar um drone. E para isso eu preciso ter uma capacitação, eu preciso conhecer para diferentes modelos, eu tenho diferentes tempos de utilização, ou seja, autonomia no meu voo, né, considerando toda a minha área dentro de uma propriedade rural. Então, isso são vários exemplos, eu diria assim, específicos, na qual o produtor, enquanto empresário rural, ele precisa se ater, né, considerando a importância de um grande investimento, mas que de certa forma vai lhe proporcionar um enorme retorno naquilo que ele está produzindo. Quando a gente fala hoje, por exemplo, de uma máquina trabalhando com agricultura digital, então nós temos aí uma máquina hoje praticamente é uma cabine de um avião, né? Se a gente for pensar aí a importância, como que eu vou poder interpretar todas aquelas telas digitais, todos aqueles programas, softwares que estão integrados à máquina agrícola. Então, tudo isso necessita de capacitação além do investimento. Então, certamente, isso veio para ficar, viu, Felipe? Tudo quando se trata de inovação, é algo que veio para ficar e não tem como voltar atrás, né? Nós temos que pensar aí num país
como o Brasil é um grande exportador, produtor de commodities, como se diz, né, um grande celeiro mundial. E cada vez mais existe uma demanda por aumento aí nos alimentos. E para isso nós temos cada vez mais aí pensar na eficiência, no controle, no planejamento gerencial de todas as atividades, tanto no setor de produção vegetal como no setor de produção animal. Professor Omar, queria agradecer a participação do senhor mais uma vez com a gente aqui no Agro Manhã, nesta quinta-feira. Desejar para o senhor um bom dia e semana que vem a gente se encontra. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.